Oi, meninas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Bayer, falando sobre menstruação, saúde sexual, saúde do corpo feminino. Tem coisa melhor do que falar disso, gente? A gente se sente acolhida, a gente se sente amada, né? A gente aprende mais sobre o nosso próprio corpo. Hoje eu tô aqui com a doutora Ilza. Doutora Ilza, é muito bom te receber, doutora Ilza. Obrigada, é um prazer. Doutora Ilza, de novo, quem é você na fila do pão, doutora Ilza? Vamos lá, de novo, né? Eu sou uma ginecologista que se interessa muito desde os meus tempos aí de professora, se interessa muito por sangramento uterino, menstruações, como aliviar esse período tão difícil para algumas mulheres, quem tem sangramento uterino anormal, e que estou aqui para conversar com você um pouco sobre menstruação, sua, e tirar nossas dúvidas aqui. Incrível, doutora Ilza, tem uma chuva de perguntas, uma chuva mesmo, assim, bastante. Vai enlouquecer de tanta pergunta. Mas a primeira pergunta que eu tenho são para as meninas do Instituto, né? Com quantos anos vocês, meninas, acham que é necessário usar, né, tomar o primeiro anticoncepcional? Com uns 15 anos? Acho que com uns 13 anos. Doutora Ilza, agora com a resposta delas pra você, qual é a idade adequada, né, pra estar fazendo uso do anticoncepcional? Thay, embora muitas meninas fiquem nos 2 primeiros anos depois da menarca, que é a primeira menstruação, sem as suas ovulações, portanto não teriam risco de engravidar, a gente não tem como saber quem é que vai ficar no grupo que não ovula direitinho. Então, a partir do momento em que a menstruação aconteceu, a partir da menarca, existe um risco potencial de gravidez. Se já estão acontecendo relações sexuais a partir da menarca, é necessário iniciar um método contraceptivo imediato. Então, não tem idade. O risco vai acontecer a partir da menstruação. Começou a primeira menstruação, teve relação sexual, tem risco de engravidar. A gente não sabe qual é o risco para cada um individualmente, mas existe um risco potencial. E a gravidade, a gente viu aí na mídia vários casos de meninas grávidas aos 10, 11 anos. São períodos assim, essa idade, o corpo ainda não está totalmente formado. A gente sabe, a gente lembra como é que era com 10, 11 anos e depois quando fica com 16, 17 anos. O corpo ainda é um corpo ainda infantil, começando a ser um corpo de adolescente. E uma gravidez nessa fase é uma gravidez de mais risco. Então, mesmo que o risco aparentemente possa ser baixo, por ele ser uma gravidez de risco, é a mais importante ainda que quem inicia atividade sexual precocemente, tem que ter um método contraceptivo efetivo. Nos postos, né, nas UBSs, né, públicas, tem todo esse acesso, né, tem, como que eu posso falar, ginecologistas à disposição dessas meninas, se as meninas conseguem ter total acesso a todos os métodos anticoncepcionais. Eu gostaria de saber, tenho dúvida sobre isso, uma dúvida minha mesmo. Olha, tá, é uma dúvida mesmo pertinente, mas assim, pela legislação, o SUS tem que oferecer toda essa estrutura para saúde, e saúde reprodutiva é uma delas. Então, sim, a maioria dos postos está organizado de tal forma que ele tem uma enfermeira, já de primeira abordagem, o médico ginecologista, o médico da saúde da família, que hoje tem um preparo também como ginecologista, é semelhante ao ginecologista na orientação de anticoncepção. Então, hoje tem uma estrutura já via SUS que já está montada. É claro que em alguns locais isso pode não estar funcionando adequadamente por várias razões, mas a estrutura, na maioria delas, as pessoas têm acesso a um médico ginecologista. E é importante procurar por ele, não só isso, como existe também nas unidades básicas de saúde, métodos que são oferecidos de forma gratuita para que essa menina comece a tomar. Então, essa fase é importante tomar cuidado porque, havendo risco de gravidez, precisa usar um método efetivo. Alguns métodos são efetivos se você toma direitinho. Se não toma direitinho, eles não são. Sim, com certeza. Não é preocupante, mas tem que cuidar, né? Porque
nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, né? Eu acho que exceto a camisinha, que tem 99% de eficácia. Foi bom, é muito bom você ter falado nisso, porque assim, a ideia de eficácia, ela é um outro mito, uma confusão no mundo inteiro. Tem um estudo europeu que saiu há uns 2 anos, mais ou menos, mostrou que as europeias tinham maior dúvida sobre que método era mais eficaz. E a gente também tem. E mais ainda quem está começando essa história, que são as meninas mais jovens. A eficácia dos métodos modernos ela é alta. Em geral, o que falha no método moderno, tipo pílulas e DIUs e implantes e todos eles, injeção, todos eles juntos. Em geral, a taxa de falha é 2 a 3 mulheres ficam grávidas a cada 1.000 mulheres que estão usando aquele método em um ano. Essa é a taxa para todos eles. No uso perfeito. Uso perfeito é muito difícil quando você depende de uma tomada regular, quando você depende de tomar injeção todo mês. Então, esses métodos que dependem da tomada não têm essa eficácia no uso típico, no uso como todo mundo usa. E aí eles falham bem mais, em torno de 80 em cada 1.000 mulheres engravidam. Então, eram 3, passou para 80 em cada 1.000. Aí ele passa a ser bem menos eficaz. Nesse grupo estão basicamente pílula, injeção mensal, adesivo ou então o anel vaginal, porque dependem da gente estar sempre trocando. E essa dependência faz falhar mais, porque no dia a dia todo mundo esquece coisas, principalmente os comprimidos. Briga com o namorado, a primeira coisa que faz, fica com raiva e joga fora a cartela e fala assim, não vou tomar mais essa porcaria aqui, porque agora eu não tenho mais, não quero mais. Semana seguinte, faz as pazes, parou de tomar pílula, tem relação, pum, gravidez. Ah, mas eu estava tomando pílula, mas tomou, esqueceu, parou, qualquer coisa assim. Então, é muito comum, hoje a gente acha que um dos principais motivos para a gente ter uma taxa tão alta de gravidez não planejada no país é tomar pílula de jeito errado. É esquecer, não dá para esquecer pílula, tem que tomar direito todo dia obsessivamente. Por isso que em muitos países se considera que a melhor forma de jovem, que tem uma fertilidade muito alta, evitar filhos, são os métodos que não dependem dessa alongação, dessa tomada diária. São os métodos de longação, tipo DIUs e implantes, etc. Sim, é muito importante, né, ter todo esse cuidado. E você falou sobre mitos, né? Eu mesma tenho, assim, uma neurose na minha cabeça sobre a menstruação e afins. Falam que mulher menstruada não pode andar descalça ou não pode lavar a cabeça. Comigo mesma, eu, toda vez que fico menstruada, não como nada que tenha pepino, porque alguém me falou que não pode comer pepino. Porque, gente, como assim não pode comer pepino? E eu parei. Isso é mito. Eu quero, tipo, quais alimentos, né, que são recomendáveis, os que não são. Muitas meninas, né, faz uso do chocolate, que é, assim, primordial na TPM, né? A maioria das mulheres fazem uso do chocolate, do cacau. Aí eu queria saber qual é o recomendável, qual não é recomendável, se é mito, se é verdade. O período menstrual é muito variável para as pessoas. Tem gente que tem, por exemplo, uma tensão pré-menstrual muito exacerbada, né? Sofre com a tensão pré-menstrual. Além de tentar uma ajuda aí que alguns medicamentos ajudam um pouquinho nessa situação, a melhor forma de controlar uma TPM é a atividade física exaustiva. Suar, pôr para fora. É a melhor forma de você tentar equilibrar os seus neurotransmissores e aí com isso diminuir um pouco os sintomas da TPM. A alimentação também interfere um pouco na TPM. Alguns alimentos tipo café, chocolate, que são muito estimulantes, produtos à base de cafeína, eles são muito estimulantes. Então, quem tem uma TPM que tem irritabilidade, não deveriam consumir tantos desses produtos, principalmente na segunda fase do ciclo, aquele período logo depois da ovulação. Com relação ao sangramento em si, não tem nenhum alimento que vá comprometer o sangramento para piorar esse sangramento dos alimentos da nossa culinária normal, não tem nada que interfira, não. Pode se alimentar com tudo. É natural que quando você está com cólica e está um dia mais friozinho, a gente tem vontade de tomar algo mais quentinho. Então, tomar um chazinho, quando está com cólica mais quentinho, vai ser melhor do que tomar algo gelado. Ah, então não posso tomar gelado na menstruação? Não, tem nada a ver.
Pode tomar gelado se você não estiver sentindo nada. Se estiver bem, não vai mudar o sangramento, nada disso. Posso tomar banho? Posso lavar a cabeça? Pode. Aliás, um dos grandes problemas, a gente já falou no outro podcast, a respeito do tabu, o fato de não se falar de menstruação foram criando no imaginário popular, foi criando uma ideia de que menstruação é um período onde você tem restrições absurdas. Você não deveria tomar, botar o pé na água gelada, não pode tomar sorvete, não pode lavar a cabeça, e tudo isso é tabu. Tem gente até que acha que não pode nem bater bolo, porque o bolo vai desandar se bater bolo menstruado. Meu Deus. Tudo isso é mito que vem da cultura popular, vai passando de geração em geração. E, na verdade, a gente pode ter uma vida totalmente normal. Ouça seu corpo. O que seu corpo está pedindo? Veja o que ele está pedindo e você vai entender. Muito importante se conhecer, né? Uhum. Muitos se falam também dos banhos de assentos, né? Que são ótimos, são calmantes para o nosso corpo. Você tem alguma dica, assim, quais banhos de assento são melhores pra gente acalmar nosso corpo também, né? Eu acho, assim, incrível, eu acho essencial, é uma cultura, né, trazida pelos indígenas, chegou até nós, maravilhosa. Eu queria saber um pouco de você também sobre isso. Essa na verdade, eu gostaria muito de saber muito sobre as plantas que os indígenas usam, viu? Porque essas plantas, a gente deve estar perdendo coisa milagrosa por aí. Mas alguns estudos já mostraram que, por exemplo, chá de camomila, se você faz um banho de assento com chá de camomila, de preferência a camomila em flor mesmo, faz o chazinho, daí faz o banho de assento, a água sempre entre morna e fria, fica sentadinha ali 15 minutos, está com um pouquinho de coceirinha, está com o começo de uma candidíase, o chá de camomila pode acalmar e resolver sem precisar usar mais nada. Às vezes não consegue o médico rapidinho, faz um banho de assento com chá de camomila, que já dá uma aliviada no sintoma rapidinho e o seu corpo pode reagir e controlar. Fungo, em especial, não é uma infecção sexualmente transmissível. Candidíase não é uma infecção sexualmente transmissível. É um desequilíbrio do corpo. Então, às vezes, uma coisa natural desse tipo já te faz aí se recuperar, né? É incrível, né? A gente ter esse contato com o nosso corpo, a gente se conhecer, eu acho que é essencial, até pra gente conseguir entender o que o nosso corpo quer, o que o nosso corpo não quer também. Então, tudo que a gente tá falando aqui, eu acho que é muito importante a gente sempre passar pras meninas. Meninas, fiquem atentas com o corpo de vocês, se conheçam, principalmente, tá? Isso aqui, a gente tá super hackeando o sistema pra mandar todas essas informações pra vocês. Eu acho, assim, a gente tá quebrando muito tabu agora. Então, a gente tá falando sobre menstruação, a gente tá falando sobre sua. Eu acho que é muito importante isso que a gente tá fazendo, porque são assuntos poucos falados, né? Sim, sim. Então, tá aqui, é uma honra, né, representando as meninas do Instituto, com você, doutora Ilza. E Lindinho. eu gostaria de saber, né, sobre dor, fraqueza, desconforto. Por que a gente sente tanto isso durante a menstruação, né? De onde vem toda essa dor, todo esse desconforto? O que a gente pode fazer para melhorar, fora os exercícios físicos, a alimentação, não, a alimentação em si? O que a gente pode melhorar, o que a gente não pode? Como eu te falei que para TPM, exercício físico exaustivo é bom. Mas quando a gente está menstruada mesmo, às vezes você tem algumas mulheres que não têm vontade de fazer tanto exercício. É muito variável. Tem mulher que tem muita vontade de se exercitar durante o período menstrual, a energia até melhor. E outras não, outras têm vontade de ficar mais quietinha. Ideal é que não fique muito parada, não fique deitada, porque quando a gente menstrua, o corpo da gente vai liberar uma substância chamada prostaglandinas, com a saída do endométrio, que é a camada de menstruação que a gente elimina junto com o sangramento, libera essas prostaglandinas. Então, essas prostaglandinas, elas estão associadas ao processo de provocar dor. Só que a dor de cólica é uma dor que a gente chama de visceral, o útero é uma víscera, e que reflete em toda a musculatura pélvica. Então, às vezes, começa com uma cólica e vai dando dor em toda a musculatura pélvica mesmo, irradiação para a região lombar, que tem toda uma inervação do útero até as costas, e as pernas. Então, se eu fico muito travada, muito deitada, muito parada, isso pode piorando essa dor até osteomuscular e muscular, principalmente.
Então, faça exercícios mais leves se você não está a fim de fazer exercício muito pesado, mas não fique muito travado. Use analgésico se tiver demais a dor, mas às vezes um alongamento, uma respiração. Quem gosta de yoga, fantástico fazer yoga, soltar, tem as posições que podem ser feitas no período menstrual para relaxar a pelve. Às vezes a dor melhora só com relaxamento muscular. Incrível, né? A gente se conhecer é sensacional. Tem muitas meninas que ainda têm esse tabu de não conhecer seu próprio corpo, de não conhecer sua menstruação, né? Não saber, não se autodiagnosticar, entre aspas, né? Não reconhecer sintomas e tudo. E é muito importante a gente se empoderar, né? Sobre esses temas, né? Que são mega importantíssimos. E, doutora Ilza, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Você sabe que você está hackeando o sistema. Sim. Você está, assim, empoderando milhares de meninas quando a gente fala sobre menstruação, né? É uma honra. Mas, de novo, tá falando Que legal. com você sobre isso. Que legal. A gente já vai encerrar. Eu adorei o nosso papo. Que pena. Adorei mesmo, assim. Incrível. Você é perfeita, maravilhosa. Eu quero que você olhe de novo pra câmera e fala pras meninas, dá uma dica pra elas. O que tem que ser feito, o que não tem. Só vai, dona Ilza. Só vai. Então, a minha dica é: busquem informações. Sigam a Thay. Sigam as mídias sociais que ela vai recomendar, que vocês vão ter muita informação boa aí para saber como ter uma boa qualidade de vida e uma saúde e se transformar numa mulher bem segura e saudável. Agora, meninas, vocês viram, né, que tá demais o nosso podcast. Se você tem algum sintoma que a gente falou aqui, entre no site nãoenormal.com.br, faça lá o seu teste, é rapidinho, 5 minutos, tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, @Plano de Menina Oficial, nosso Instagram, tá bom? Vai ter muita coisa ainda, muita coisa boa, inclusive. E se cuidem, principalmente, hein? Qualquer coisa, procure um especialista. E é isso. Vamos, time, vamos hackear o sistema, vamos se empoderar, porque nós somos mulheres, nós somos meninas fortes, lindas e maravilhosas. Beijo, até a próxima! Parabéns, Thay. Parabéns para todas.